culto, então, de 2022. Eu ia falar 19, eu não sei por quê que eu ia falar, Eu ia falar 19 agora, da outra vez eu falei 20, né? Eu estou descendo. Então, primeiro culto de 2022, se acostumando com esse número. Irmãos, e por conta disso, eu resolvi fazer algo que eu nunca fiz, não havia feito ainda nessa igreja, que talvez se torne uma prática, não constante, mas em alguns momentos, que é trazer um sermão que não é meu. Como assim? Pode? Pode. A palavra do Senhor foi pregada em 1734. Então é um sermão de um pastor teólogo chamado Jonathan Edwards. Ele era o que poderia ser chamado de puritano na época. E quem eram os puritanos? Eles eram irmãos cristãos que fugiram da Inglaterra, de uma certa perseguição da igreja oficial da Inglaterra, e na época eles foram taxados pela religião oficial, que era anglicana, foram taxados de puritanos de maneira pejorativa, porque era a ideia dos purões, sabe, os santões, porque eles queriam reformar algumas coisas na igreja inglesa que ainda estava muito próxima da igreja romana. Então esses eram os puritanos, eram homens e mulheres cristãos e que levavam muito a sério a vida de piedade e a fé. Então nós temos esse puritano chamado Jonathan Edwards, e existem mais dois textos, pelo menos que eu quero trazer hoje não, mas talvez ainda esse ano, além desse. Um é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, um texto conhecido por muitos, e que para esse texto eu vou ter que antes pedir muita misericórdia e ajuda de Deus, porque quem já leu esse texto é um texto muito difícil. E um outro texto que fala também sobre a fé sem obras é morta, ou um outro título para o mesmo texto é a fé dos demônios. Quem sabe até o final desse ano a gente em algum outro momento também traga esses textos, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse sermão para vocês hoje, porque ele me parece que tem absolutamente tudo a ver com a chegada de um novo tempo, com a chegada de um novo ano. Ele me parece que tem tudo a ver tanto com o que acontecia em 1734, quanto com o que acontece hoje. E, bom, eu vou tentar ficar preso ao texto, mas é lógico que em alguns momentos vão ter algumas assertivas minhas. Não tem como, ou pelo menos para contextualizá-los. Bom? Irmãos, ok. Primeiro culto do ano, hoje é dia 2, ontem foi dia 1º, acabamos de vir de uma virada, onde hoje pela manhã eu já conversava com alguns irmãos, que parece que algumas pessoas realmente acreditam que existe algo meio que mágico entre a saída do dia 31 e do dia 1º, né? Entre o 31 de dezembro e o 1º de janeiro, como se realmente as coisas fossem mudar por causa disso. No máximo, e concordo com o que Israel falou pela manhã, no máximo o que acontece é que você tem um reagendamento de mais 12 meses. Né? Mas, de uma certa forma, nós vamos continuar carregando todos os ônus e bônus de tudo que foi construído até agora. A grande questão é o que você vai fazer a partir disso, e o que você vai fazer a partir de exposições bíblicas como essa. E veja, o texto de hoje não será um texto fácil, não será um texto simples. Comentava com o Marcelos, para quem não sabe, o Marcelos ele viajou, vai ficar o mês de janeiro inteiro fora, num acampamento cristão que ele participa como voluntário para jovens em Minas. Né? Então, por isso que ele não está aqui. Mas comentava com ele que esse texto chegou num ponto, enquanto eu estava estudando esse texto, que eu meio que quase que me arrependi de dizer que ia trazer esse texto, mas já estava no boletim, eu falei, bom, não tem mais para onde correr. Agora somos nós expostos a isso.
Diante disso tudo, meus irmãos, quais são, enfim, você já parou para pensar, se fazer essa pergunta, ou se organizar para isso? Quais são os seus planos para 2022? O que você pretende fazer em 2022? Lógico que eu estou usando essa introdução mesmo como chavão por causa de ano novo, porque eu poderia, na verdade, perguntar quais são os seus planos para o resto da sua vida. Você tem planejado a sua vida? Você tem organizado a sua vida? A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. No entanto, não conseguiremos viver uma vida para a glória de Deus se não tivermos uma agenda intencionalmente organizada para tanto. Não vai ser possível isso. Não vai ser possível. No mais, você vai meio que resumir a sua vida espiritual, talvez aos domingos, ou, quem sabe, quando você tiver afim durante a semana. E isso é um risco, isso é um perigo, porque no dia que vier, ou no momento que vier o dia mau, e a sua fé não estiver firmemente entranhada e embasada na palavra de Deus, você vai derramar mais lágrimas do que seria necessário se houvesse mais paz enraizada no Evangelho e na palavra do Senhor. Portanto, quais são as suas prioridades? O que você pretende para 2022? O que você pretende para 2022? Quais são suas prioridades? E talvez uma grande pergunta que você deva fazer para você mesmo, tendo definido, se é que você já definiu. Se você ainda não definiu isso, você está todo errado, mas ainda dá tempo, tá? Hoje é dia 2, hoje ainda é dia 2, ainda dá para começar uma leitura bíblica anual, tá? Até amanhã, você só tem que ler do dia 1º até o dia 3, sabe? Então ainda dá para se planejar num monte de coisa. Mas quais são as suas prioridades? E talvez a pergunta que deve ser feita é, por que essas prioridades são prioridades? Talvez uma outra pergunta, qual é o seu bem mais precioso? Aqui a gente não entrou ainda no texto de Jonathan Edwards, tá? Qual é o seu bem mais precioso? Eu me lembro, alguns anos atrás, inclusive, estava lembrando disso hoje pela manhã, na época de seminário, que eu sempre ficava muito em paz, muito tranquilo, quando eu pensava assim, ainda não tinha as crianças, né? Mas eu pensava assim, falando em bens materiais, tá bom? Se um dia minha casa for invadida, eu fico tranquilo. Porque ladrão não quer livro. E os livros, no meu caso, materialmente falando, são os meus bens preciosos, né? E eu me lembro realmente de pensar assim, se entrar um bandido na minha casa, dinheiro eu não tenho. O mais precioso que ele tem para roubar é livro. Livro o cara não quer, então está tudo bem. Está tudo em paz. Lembrando que um pastor sem livros é como um cirurgião sem bisturi. Serve para nada. Então, por conta disso, esse tipo de pensamento. Mas, qual é o seu bem mais precioso? Qual é a coisa mais importante que você acha que você tem na vida? Bom, irmãos, eu vou ler aqui o texto de Efésios, capítulo 5. Abra sua Bíblia. E eu sempre oriento que você deixe a sua Bíblia aberta. Tá bom? Apesar de que hoje nós vamos ficar com um verso só, mas precisamos deixar esta prática, este DNA muito firme e sólido nesta igreja, em que uma vez que se abre a Bíblia, vocês precisam estar com a Bíblia aberta, conferindo o que está sendo falado sobre o texto. Tá bom? Porque senão vocês dão margem para quem estiver aqui pregando falar o que quiser, se vocês fecharem a Bíblia. Então não fechem a Bíblia, mantenham aberta. Efésios capítulo 5, os irmãos podem ficar sentados mesmo, eu vou fazer a leitura. O texto de hoje é só o verso 16, mas eu resolvi ler o 15, do 15 ao 17, até para contextualizar um pouco os irmãos. Tá bom? Eu vou ler 2 vezes esse texto. A primeira leitura eu vou fazer na versão NVI. Tá? A segunda leitura eu vou fazer na versão ARA, apenas para que vocês possam comparar e entender o que está sendo dito aí de maneira diferente no texto, mas sendo a mesma coisa. Efésios capítulo 5, verso 15, diz o seguinte. Estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom. Diz o seguinte, na NVI:
tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Bom, eu acho que essa versão ela é muito clara. Vamos para a Ara. Ela vai dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais bonita. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, um dia ainda vamos expor toda a carta de Efésios para vocês. O apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, ele tratou das bases firmes da doutrina cristã. E a partir do capítulo 4 ao 6, então Efésios pode ser dividido bem ao meio assim. Os capítulos 4, 5 e 6 são as aplicações práticas do apóstolo Paulo em relação a tudo que ele falou antes. Então você quer saber qual é o sentido de toda a teologia de Paulo na carta aos Efésios? Capítulo 1, 2 e 3, teoria. Capítulo 4, 5 e 6, prática. E é nesse contexto de prática, então, que ele começa aqui no verso 15, desse jeito. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Eu tenho que ter muito cuidado, inclusive, para não pregar outro sermão e não pregar o do Jonathan Edwards aqui, porque dá vontade de falar sobre esses versos anteriores. Tenham cuidado, sede prudentes como vocês andam, não como insensatos, mas como sábios. Nós temos que lembrar o seguinte, o apóstolo Paulo, ele está falando para cristãos, lá em Éfeso, para cristãos. Se ele está falando para cristãos, qual é o pressuposto quando ele fala esse tipo de coisa para os cristãos? Significa que sim, é possível ser cristão e ser tolo. É possível ser cristão e andar e viver como um insensato, como um bobalhão nos dias de hoje. Sim, é possível e faz parte, então, do escopo cristão e de uma reunião como essa, preparar e equipar os irmãos para boa obra, para deixarem de serem meninos espirituais, para gradativamente largarem o mingau e o leitinho teológico e começarem a construir um estômago que digere, destrói e absorve rocha, pedra. E sermões como esse são sermões que fazem isso. Tá? Então, sim, é possível. Procurem, então, compreender qual é a vontade de Deus. Tudo isso por quê? Porque os dias são maus e é necessário, então, remir o tempo. Aprender a remir o tempo. E agora sim, então, eu entro no texto de Jonathan Edwards. Porque como um bom puritano calvinista da época, eles estavam muito mais preocupados em expor o texto ipsis literis e não contar historinhas e introduções. E ele já começa, então, definindo, tentando explicar para a igreja da época em que sentido, o que significa essa frase. Então, esse é o texto dele, de Jonathan Edwards, em 1734, na igreja de Northampton, na Nova Inglaterra. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E ele começa então com essa preocupação de explicar para a sua igreja, para o seu rebanho, o que significa esse verso, do que se trata isso, qual é a ideia de remir, tornar a obter ou conseguir alguma coisa. Ou uma outra ideia também de redimir, tornar valioso algo que se perdeu o valor, ou seja, fazer valer a pena. Então ele está dizendo que existe algo, e o texto, o apóstolo Paulo está dizendo que esse algo é o próprio tempo, e que é necessário uma vida intencionalmente construída para a remissão desse tempo.
de um determinado tempo. Então, Jonathan Edwards começa dizendo o seguinte: remindo tem mais relação com alguma coisa que tanto está perdida, ou que de alguma forma perdemos, ou, no mínimo, está pronta para ser perdida. Então, remindo, obter novamente algo que era seu e que gradativamente está sendo tomado. Então, irmãos, tem a ver com o que nós perdemos. Ou o que vamos tentar, de alguma forma, recuperar e buscar compensar o que se perdeu. Entendam que Jonathan Edwards aqui, ele está primeiro construindo a base do argumento dele. Assim eram as pregações puritanas, tá? Uma segunda coisa também, pode ter a ver também com alguma ameaça de perda, no caso de tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias sendo maus, vemos outros desperdiçando o seu precioso tempo. E aí, Edwards faz uma pergunta: mas você vai se esforçar para remi-lo? Você vai se esforçar para fazer valer a pena algo que é precioso e que está se perdendo? Ele dá mais uma outra explicação para o texto. O verso pode ter relação também com o desperdício do tempo no passado. Então, num certo sentido, esse verso tem relação com o seu tempo presente e com algo que está passando e que você não está usando de maneira sábia, sensata, mas está sendo um tolo. Ou pode ter relação também com um passado que você teve, com algo para trás, e que hoje talvez você se culpe, se cobrando o seguinte: quanto tempo perdido eu passei, e agora? E o apóstolo Paulo, no texto, vai dizer: remindo o tempo, numa ideia contínua de ação, remindo, fazendo valer, ou fazendo, pelo menos, compensação por toda a vida louca que você teve antes. Então, assim, não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Mas vai ser necessário, e isso se trata de vida e fé cristã. Vida e fé cristã não se trata de festa, oba-oba, louvorzão, acampamento espiritual e vamos soltar fogos porque chegou o cantor gospel. A vida cristã se trata de uma caminhada firme e constante com outros irmãos que estão olhando para o mesmo alvo, para a mesma direção e mantém firme aquela caminhada. Alguns são mais lentos, outros são mais rápidos, mas de uma maneira geral a igreja olha sempre ao seu redor e diz: vamos juntos. Isso é igreja. Isso é igreja. Pode dizer também respeito a um grande, então, perigo do tempo ser perdido em razão do fato dos dias serem tão maus. O que ele quer dizer com dias maus? Irmãos, de maneira simples, tanto na época do apóstolo Paulo, isso é interessantíssimo, tanto na época do apóstolo Paulo, como na época de Jonathan Edwards, quanto na nossa própria época, vivemos dias em que esses dias não irão contribuir favoravelmente com a sua vida espiritual. Os dias são maus. Já estou quase me adiantando em algumas coisas aqui do texto. Mas pensem da seguinte forma. Culturalmente falando, nada é de graça. Nada é de graça. Tudo tem seu preço, sabe? Eu sei que muitos aqui gostam de filme, cinema, assim como eu. Não existe nada de graça em Hollywood. Absolutamente nada de graça. Nada será posto diante dos seus olhos sem algum tipo de segunda intenção. Absolutamente nada. Nada de graça. Os dias não vão contribuir. Isso vai exigir, então, que nós tenhamos muito cuidado com o uso do tempo. E aí Edwards continua. Se eles não tivessem um grande cuidado, Edwards falando do apóstolo Paulo em Éfeso, tá? Falando para Éfeso. Se eles não tivessem um grande cuidado, o tempo se deslizaria de suas mãos e eles não tirariam nenhum benefício do tempo.
Não haveria nada de proveitoso no tempo se não houvesse um cuidado, uma intenção de olhar para o tempo intencionalmente com o objetivo de glorificar a Deus em absolutamente tudo na vida. Ou, finalmente, também pode dizer respeito quanto à necessidade de remirmos o tempo das terríveis calamidades que Deus trará sobre os ímpios. Então, uma preparação de tempo no sentido também do que Deus ainda há de fazer. Vamos desenvolver um pouco mais à frente essa ideia. O tempo pode ser remido como se ele fosse salvo da terrível destruição, que quando vier colocaria um fim à paciência de Deus. Então, um cuidado com a própria vida, porque esse tempo que estamos tendo agora é um tempo de misericórdia e graça, mas ele vai findar. E enquanto ele não finda, nós, como cristãos, como igreja construída pela morte e ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, caminhamos em missão na terra, remindo, meio que fazendo aquela ideia do sal e luz, que devemos ser sal e luz. E aí alguns usam a interpretação do sal apenas com uma interpretação moderna, porque o sal ele dá sabor e coisa e tal. Só que no contexto lá de sal e luz, o sal, o objetivo dele era preservar ou retardar o apodrecimento de determinados alimentos. E o que se usava para dar sabor eram as ervas. Então, quando diz sermos sal, tem muito mais relação com aonde estivermos plantados, ou como igreja local, ou como individualmente em cada setor da vida, no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, em cada setor da vida, nós somos como um sal grosso. Depois faz uma experiência, compra um pedaço de carne, sua carne está muito caro, então compra uma bem ruinzinha mesmo, tá? Enfia um sal grosso, um grãozão de sal grosso no meio dela. E perceba ao longo dos dias que todo o entorno dela vai apodrecer. E o que está mais próximo do sal, ele vai ser preservado, ele vai ser retardado o apodrecimento. Não é que não vá apodrecer, mas o sal dificulta a expansão do mal, nessa metáfora. A igreja do Senhor precisa intencionalmente viver nessa função, retardar e dificultar a expansão maligna, ou do maligno. Muito bem. Então, no seu modo de ver, o apóstolo Paulo, ele está chamando os cristãos de Éfeso para não desperdiçar o tempo. Tá? E aqui, saibam que é inserção minha. Né? Quando for o texto, eu vou ler o texto. Para que não se desperdice o tempo. Lembrando que esse mundo, então, ele vai trabalhar para impedir a ação da igreja, ele vai dificultar oportunidades de arrependimento, ele vai dificultar a humanidade de se aproximar de Jesus e de viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Edward continua então, o tempo é uma coisa então, se tudo isso é verdade, o tempo é algo que deveríamos ter em altíssima conta. Por isso aquela pergunta inicial, qual a coisa mais preciosa que você tem? E Edward está dizendo, a partir do apóstolo Paulo, o tempo é uma coisa que deveríamos ter em alto valor. Então, depois de ter dado essa primeira explicação do texto, ele vem para a segunda parte do seu sermão. E qual é a segunda parte de um sermão puritano? Tendo explicado o texto, ele vai pensar do texto agora uma doutrina. Ele apresenta uma doutrina e desenvolve uma doutrina. Que doutrina é essa? O tempo é uma coisa excessivamente preciosa. O tempo é algo excessivamente precioso. Temos aqui na frase do apóstolo Paulo, então, uma doutrina universal, que pode ser aplicada a todos os homens e mulheres em todos os tempos. E, normalmente, a doutrina bíblica, ela tem essa média, né, de que é aplicada universalmente. O tempo é uma coisa excessivamente preciosa. Por quê? Ele apresenta 4 razões para isso. Primeira razão, seguinte razão. Porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo.
A eternidade depende do seu aproveitamento ou do aproveitamento humano do tempo. As coisas são preciosas na proporção da sua importância, ele diz. Ou em razão do nível da relação com o nosso bem-estar. Isso faz com que o tempo seja um bem imensamente precioso, porque o interesse pelo nosso bem-estar depende do aproveitamento do tempo. Ele é precioso porque o nosso bem-estar nesse mundo depende desse aproveitamento. Irmãos, eu não sei se vocês sacaram aqui, na primeira explicação do tempo e a eternidade, mas existe uma questão lógica aqui envolvida. Existe algo lógico aqui. E como diria Martin Lloyd Jones, o que é um sermão? É lógica em chamas. O sermão é lógico. O sermão, ele tem como objetivo fazer com que sua mente e seu coração saiam convencidos pelo Espírito. Então existe uma lógica aqui envolvida. Qual é a lógica? É que valorizamos as coisas na proporção que temos benefícios. O que você valoriza na sua vida? Normalmente será alguma coisa que de alguma forma te dá ou te traz algum benefício. É ou não é? Irmãos, isso é lógico? Faz sentido para você? Se te traz algum benefício, se torna valioso para você? Sim? Sim. Perfeito. Perfeito. Essa é a primeira verdade. Sempre temos os nossos olhos no nosso próprio bem-estar. É verdade ou não? Ou tem alguém aqui que é muito, muito, muito santo e não faz isso? Porque eu não sou. Eu não sou assim. Frequentemente temos nossos olhos em nosso próprio bem-estar. Estarmos bem em todos os aspectos é algo que é muito precioso para a gente. E a questão é que, para isso, nós vamos precisar do tempo ao nosso favor, para construirmos o nosso bem-estar. O nosso bem-estar depende do aproveitamento do tempo. Edward continua, veja. Ele é precioso porque, se não o aproveitarmos, nós corremos o risco, primeiro, de atrair pobreza e desgraça. Então, olha só, essa é a primeira preocupação dele. E veja como é que o pensamento puritano calvinista trata dessa questão de que pobreza e desgraça não é apenas resultado de uma desigualdade social, ou apenas resultado de injustiça no mundo, mas pobreza e desgraça, o ser humano também é responsável pela sua própria história, porque não aproveitou bem a dádiva de Deus, que é preciosíssima e que irá construir o seu bem-estar, não somente nessa terra, mas para a eternidade. Então, Jonathan Edwards está falando aqui de trabalho duro. E é assim que os cristãos protestantes sempre pensaram. Trabalho duro, estudo aplicado. Não é à toa que os Estados Unidos da América, tendo sido colonizado por puritanos, se tornou rico. Porque os puritanos tinham um lema interessantíssimo sobre o trabalho. Eles diziam o seguinte: faça ou produza o melhor que você puder, porque o que você está construindo, fazendo, produzindo ou apresentando, em primeiro lugar é para Deus e depois é para o outro. Faça o melhor que você puder, com o melhor material que você puder, e depois venda por um preço justo. Qual foi o resultado disso? Riqueza nos Estados Unidos da América. Riqueza. Produto de excelente material, vendido de forma justa. Mas eles agiam assim, não por ganância ou por uma versão capitalista do mundo, como alguns inclusive tentam colar nos reformados e calvinistas, de que deles saiu o capitalismo selvagem que existe hoje. Muito pelo contrário. Eles agiam e faziam assim por causa de um pressuposto anterior. Qual é o pressuposto anterior? Preciso trabalhar muito bem o meu tempo, porque o meu tempo é a coisa mais preciosa que Deus me deu, e ele precisa ser trabalhado a todo instante para a glória de Deus. Edward continua.
Mas, acima de tudo, é importante, o tempo é importante. Agora ele vai trazer uma segunda tese. A primeira foi uma questão social. Acima de tudo, é importante porque a eternidade depende do tempo, do seu tempo. De acordo com o nosso aproveitamento ou perda do nosso tempo, nós seremos felizes ou miseráveis para a eternidade. Então vamos lá, do que ele está falando? Primeiro, a verdadeira importância do nosso tempo e bem-estar tem relação com o quanto estamos nos preparando para a eternidade. Como você tem se preparado para a eternidade? Ou você tem vivido esse algo tão precioso que é o tempo que Deus está te dando nessa terra, buscando tão somente sombra e água fresca? Mas por que, pastor? Tem alguma coisa errada com sombra e água fresca? Não, eu também quero. Não tem nada errado com isso. Mas a grande questão é qual é o foco da sua vida. Porque se você não percebeu e se você já é um cristão, o tempo que Deus está te dando aqui em comunidade de fé é um tempo que precisa ser usado para a construção do que você será para sempre. Para sempre. Então não dá para viver esse tempo que nós temos hoje, esse 2022 e o que virá à frente, na flauta. Não dá. É isso que ele está falando. Então, primeiro, olha só, como que o tempo agora tem influência para a eternidade? Primeiro, aproveitando a oportunidade de arrependimento dos seus pecados. Porque o Senhor continuamente nos chama a arrependimento de pecados e a fé, a crença no Senhor Jesus Cristo como o Filho encarnado de Deus que nasceu de uma virgem, como havia sido anunciado em toda a Escritura, e que se ofereceu como substituto em um sacrifício que nem eu nem você tínhamos a menor condição de pagar, de resolver, de aplacar a ira de Deus. Só que esse tempo vai acabar. O tempo de arrependimento vai findar, vai fechar. E o aproveitamento desse tempo, de muitos, disto vai depender a eternidade deles. Como foi o aproveitamento, ou como está sendo o aproveitamento do seu tempo em arrependimento e fé? Mas, pastor, os reformados não dizem que uma vez salvo é o próprio Cristo que garante eternamente a salvação? Não tenha dúvidas disso. Em contrapartida, e aqui parafraseando Charles Spurgeon, não se considere salvo enquanto você não for santo. O que significa isso? Significa que a vida cristã não é uma construção na flauta, na esbórnia gospel, mas é uma construção em piedade e de uma vida de trabalho duro, entendendo que o trabalho, a obra, ele não elimina a graça, mas ele é uma prova da graça. Ele é uma consequência da graça. Homens e mulheres que, uma vez tendo sido abertos os olhos, olham ao seu redor e dizem o seguinte: nada nesse mundo aqui faz sentido. Por que eu vou me dedicar muito mais a este mundo que não faz o menor sentido do que ao meu Senhor e aos meus irmãos? Sim, cumprindo as minhas tarefas diárias, cumprindo as minhas obrigações para com o Estado e com a nação, de maneira honesta, de maneira regrada, mas sabendo que fazemos isso, e veja como a palavra de Deus ela se completa, não é? Fazemos isso porque as próprias autoridades foram dadas pelo Senhor. Portanto, quando obedecemos às autoridades, estamos obedecendo ao Senhor. Por que eu continuo trabalhando para aquele patrão chato? Porque toda autoridade provém do Senhor. Esse patrão tem autoridade hoje sobre a sua vida? Tem. Então sirva-o como serve ao Senhor. Percebem que a vida cristã é muito mais do que festa gospel, do que oba-oba. Segunda maneira de aproveitar o tempo para a eternidade: a fé sem obras é morta. E aí seria aquele outro sermão do Jonathan Edwards que eu comentei.
que ele fala a partir de Tiago sobre a fé dos demônios. Uma fé que ela apenas acredita porque é verdade, mas que não gera absolutamente nada naquele que acredita. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que o diabo crê em Jesus. Ele estava lá, irmãos. Satanás estava lá quando Jesus foi crucificado. Satanás estava lá quando ele ressuscitou. O diabo acredita. O diabo acredita. Então, sim, é possível ter uma certa construção cristã que, no fim das contas, não passa de religiosidade morta e não serve para nada. Porque você só está exercendo uma fé diabólica, maligna, que busca, talvez, tão somente benefícios do próprio Deus, mas não quer Deus. É como que uma paródia dos dois filhos, daquele pai que tinha 2 filhos, sabe? Que a gente chama do filho pródigo, né? Porque o nome certo da parábola é o pai e seus 2 filhos. Onde aqueles 2 meninos, eles não queriam o pai, eles queriam o que o pai podia dar. Até que pelo menos o mais novo aprendeu a lição no final, o mais velho não. O mais velho não aprendeu. Terceira maneira de aproveitar o tempo, num sentido de pensamentos e reflexões sobre a eternidade. É uma preparação para o que você fará para o resto da eternidade. Você já pensou dessa forma sobre a fé cristã? Você não gosta de igreja? Você não gosta dos seus irmãos? Você não gosta de cantar ao Senhor? Você não gosta de conversar com o Senhor? Está fazendo o que aqui? Não faz sentido. Eu falei para os irmãos que não seria um sermão fácil. Não faz o menor sentido. Não gosta de igreja, não gosta de cantar, não gosta dos irmãos, não gosta de orar. O que você pensa que vai fazer na eternidade com Jesus e com a igreja de Jesus? Não faz sentido. Edward continua, o tempo então é excessivamente precioso porque o nosso bem-estar nesse mundo e na eternidade depende do que estamos fazendo com ele. Esse foi o primeiro motivo. Será que terminamos esse sermão hoje? Segundo motivo. O segundo argumento para que o tempo é algo excessivamente precioso. O tempo é muito curto, o que o torna muito precioso. Ele está usando o argumento aqui da escassez. A escassez de algum bem faz com que o homem coloque um grande valor sobre ele, especialmente se é uma coisa necessária de ser tida e sem a qual não se pode viver. Pergunta, por que ouro é tão caro? Porque é raro. Porque é escasso. Irmãos, isso aqui é lógica. Isso aqui, para quem entende de lei de mercado, é óbvio. Ora, se a coisa mais rara, mais escassa que existe é o próprio tempo, porque ele já se passou e está se passando. A cada segundo que passa, você perde algo valiosíssimo, sendo que vocês hoje, como tantos outros cristãos na face da terra, num momento como esse de culto ao Senhor, não estão perdendo o seu tempo. Mas quantos estão perdendo? E quantos deliberadamente decidem que não irão ao culto aquele domingo por absolutamente nada? Nada. E aí volta aquela pergunta, irmão, tu vai fazer o que na eternidade? O que tu acha que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Então, dentro desse argumento, tempo é algo precioso porque ele é curto, é escasso. O tempo é tão curto e o trabalho que temos que fazer é tão grande que nós não podemos desperdiçar nenhuma parte desse tempo. Estamos em trabalho, estamos em missão. O trabalho que temos que fazer para nos prepararmos para a eternidade deve ser feito no tempo ou nunca será feito. Ou vai se perder. O tempo vai passar. E esta é uma obra que envolve grande dificuldade e trabalho. Grande dificuldade e trabalho. Irmãos, ser cristão é não dourar a pílula.
Tá? É não jogar açúcar no xarope, sabe aquele xarope de fígado de bacalhau que dava para criança? Ser cristão é não jogar mel no fígado de bacalhau. É assim, mano, é isso. Se você quer outra coisa, vai ser outra coisa. Vá servir a qualquer coisa, porque não estará servindo a um Deus que é santo e que te tirou do império das trevas, te trouxe para o reino da luz e do amor dele, para uma missão junto a ele nesse mundo, onde, se necessário até mesmo for, você vai perder a sua vida, mas estará vivo para sempre com o Senhor. Porque uma pergunta que eu faço para vocês, que eu gostaria que vocês se fizessem, e que eu gostaria realmente de poder perguntar a certas pessoas nesse mundão, que inclusive se apresentam como cristãos, e perguntar, o que você pensa da vida? O que tu está pensando da vida? Ser cristão irá lhe exigir comprometimento, vai lhe exigir que você abra mão de coisas que são até mesmo lícitas, em alguns momentos. Aqui é uma inserção minha, tá? Muita coisa aqui tem sido. Você não faz tanta questão de estar 2 horas, 1h30 numa igreja, uma vez por semana, mas quer passar a eternidade no céu com a igreja. Não faz o menor sentido isso. Eu botei aqui no meu texto, no meu sermão, no meu esboço, um meme, que eu ia projetar, mas não deu tempo. O sujeito canta que quer tocar as vestes de Deus, ver a face de Deus, sonhar os sonhos de Deus, mas não consegue nem acordar cedo para ir à escola dominical. Os irmãos podem se sentir aliviados nessa, porque nós não temos escola dominical. Mas entenderam a ideia. Muito discurso, muito oba-oba, pouca lágrima, pouco suor, pouco trabalho duro, pouca decisão. Irmãos, eu falo isso como quem luta diariamente. Já falei aqui em outros momentos, não vou lembrar agora se foi o Pondé, qual foi o filósofo que falou isso, mas amadurecimento é a capacidade de dar ordens para si próprio e obedecer. Isso é amadurecimento. Você diz que é um pecador necessitado da graça de Deus, mas não age com graça com ninguém. Diz que gostaria de ler mais a Bíblia, mas não sai da mídia social. Diz que não consegue entender o que a Bíblia diz. Lógico, você não a lê. Eu não entendo, pastor, não consigo entender o que a Bíblia... Mano, tu leu? Não. Você não lê. Como é que tu quer entender? Não é mágica. Não, sabe? É você pegar e ler. E estar com seus irmãos, se houver dificuldade, houver dúvida. Diz que não entende o que o pregador fala, mas passa o culto todo com a cabeça no mundo da lua. Irmãos, pregação é uma via de mão dupla. O domingo, para mim, não é trabalho. Isso aqui é prazer. O trabalho é de segunda a sábado, para se chegar a construções assim e ao cuidado com os irmãos. E no domingo, num momento como esse, de exposição da palavra, quem esteve com a gente na oração de manhã vai entender o trocadilho. Num momento como esse aqui, você só tem um trabalho. Você só tem um trabalho. É conectar a sua mente e o seu coração à palavra que está sendo exposta e se permitir o confronto para que haja mudanças.
O tempo pode ser visto por nós como algo muito precioso, porque, e agora, as coisas começam, vocês acharam que estava pesado? O texto? Agora as coisas começam a ficar pesadas. Eis aqui a franqueza de uma pregação calvinista puritana. O tempo deve ser visto por nós como algo muito precioso, porque a sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é muito curto, mas não sabemos quão curto ele é. Nós não sabemos o quão pouco nos resta. Um ano, muitos anos, ou apenas um mês, ou uma semana, ou um dia. Não há nenhuma experiência que possa ser mais bem verificada do que essa, que o tempo é algo incerto. Tenta contra-argumentar isso. Você sabe quando o seu tempo vai terminar? 1 ano, 2 anos, 1 semana? Como é possível negligenciar a vida se você não sabe nem quando ela termina? E para Jonathan Edwards falar isso, ele está num contexto de América colonial, onde o número de óbitos de crianças pequenas e na família era muito grande. A própria filha dele, Jerusha, morreu muito jovem, cuidando de um missionário chamado David Briner, que também morreu muito jovem na América colonial. Esse era o contexto. Contexto em que um sujeito estava num culto como este hoje, e na segunda-feira o pastor estava realizando o seu velório. E Jonathan Edwards, a partir do apóstolo Paulo, está fazendo com que cada um pense sobre essa realidade. Porque a partir do momento em que nós entendermos a finitude da nossa vida, nós construiremos com mais valor o precioso tempo que Deus nos dá e cometeremos menos tolices e tomaremos menos decisões absurdas. Perdoem a expressão, idiotas. Crente que toma decisão idiota para a vida e esquece que vai morrer. Quanto mais muitos homens valorizariam seu tempo, se eles soubessem que tinham apenas uns poucos meses de vida, ou poucos dias a mais desse mundo. E certamente um homem sábio valorizaria seu tempo mais ainda. E olha o que ele vai dizer agora. Essa é a condição de milhares no mundo que agora gozam de saúde e não veem nenhum sinal do avanço da morte. Essa é a condição de muitos agora no mundo, que não percebem em si nenhum sinal de avanço de morte e gozam de vida plena. Nesse exato momento, muitos, sem dúvida alguma, estão para morrer no próximo mês. E muitos morrerão essa semana. Muitos morrerão amanhã e não sabem nada disso e não pensam sobre isso. Quantos morreram fora dessa cidade, ele falando, né, Northampton, num tempo ou outro, quando nem eles, nem os seus vizinhos viam nenhum sinal de morte 1 semana antes. Devia ser muito duro estar num culto desse, né? É por isso que se a sua ideia é sair de casa para ir num ambiente religioso, receber um calmante religioso na veia, igrejas assim eram péssimos lugares para isso. Só que se o seu objetivo é ter a alma ferida por Deus, esse é, como outros, é o lugar. É o lugar do confronto e da verdade. Porque não fomos chamados por Deus para brincar. E agora, como ele fecha esse terceiro ponto? E provavelmente existem muitas pessoas agora
aqui presentes, ouvindo o que eu digo hoje, que vão morrer dentro de pouco tempo e não têm a menor percepção sobre isso. Porque não tem sinal. Quarto argumento por que o tempo é algo precioso. Porque quando ele passa, não pode ser recuperado. O que é bem aproveitado não é perdido, embora o tempo por si mesmo se vá, o seu benefício, quando bem aproveitado, o benefício permanece com a gente. Cada parte do nosso tempo é como se fosse sucessivamente oferecida a nós, a fim de que possamos escolher se o faremos nosso ou não. Mas se recusarmos, ele é tomado. O tempo é perdido. E nunca mais será oferecido aquele tempo novamente. A eternidade depende do aproveitamento do tempo. Mas quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós não temos mais o que fazer com o tempo. Então, texto bíblico. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Doutrina. O tempo é um bem excessivamente precioso. Por quê? Primeiro, porque a nossa felicidade nesse mundo e na eternidade depende do aproveitamento do tempo. Segundo, porque ele é um bem escasso, temos em pouca quantidade. Terceiro, é incerto demais. Quarto, uma vez perdido, jamais poderá ser recuperado. E aqui, irmãos, Jonathan Edwards terminou a parte doutrinária do seu sermão. E ele vai fazer o que nós conhecemos como a aplicação prática, onde ele chama de aproveitamento. Veja, então, um sermão ele sempre precisa, tendo explicado o texto e tendo trazido o contexto da relevância para hoje, o que eu faço com isso? Como eu vivo agora a partir dessa verdade? Que o tempo é tão precioso por causa dessas 4 questões. E a primeira aplicação prática vai ser chamar a igreja para um autoexame. Era uma coisa que se fazia muito na época. Um autoexame. A ideia de revisitar a própria vida. Eu já conversei com alguns de vocês em algum momento, eu me lembro disso, sobre você, ao dormir, e isso era uma prática puritana, antes de dormir, você revisitar, repassar mentalmente a sua vida, o seu dia, diante do Senhor, se arrependendo e confessando os pecados do dia. E agradecendo e glorificando a Deus antes de dormir, primeiro pelo perdão dado e segundo pela própria vida. Então, era o tipo de coisa que se fazia nos púlpitos, nos sermões. Perguntas a si próprio. Então, primeiro aproveitamento, ele chama de autoexame. E ele diz para que serve esse autoexame? Para levar as pessoas a considerarem o que fizeram com o tempo. Tá? Então, nesse primeiro aproveitamento aqui, nessa primeira aplicação, percebam que ele não está julgando ninguém. Ele está convidando para uma reflexão, para que você faça perguntas para você mesmo. Quando Deus criou você e lhe deu uma alma racional, ele fez isso para a eternidade. E lhe deu o tempo aqui a fim de prepará-lo para a eternidade. Considere o que você fez com o tempo passado. Com o que já foi. Existem muitos de vocês que podem muito bem concluir que metade do seu tempo já se foi. Que o seu sol já passou do meridiano, do meio-dia. Eu estou próximo. Esse ano agora eu faço 40. Mais 10 anos o meu sol passa do meridiano. E aí começo a viver a experiência de alguém que pode dizer o seguinte: tenho mais passado do que futuro. Considere isso. E muitos de vocês aqui já passaram do meridiano. Muitos já estão mais próximos, ou talvez é isso que você tenha que refletir. Estou mais próximo da morte do que estive em toda a minha existência.
por uma questão natural. Voltando àquele argumento ainda, que o tempo é algo incerto. Sabe? Absolutamente qualquer coisa pode acontecer e aprove ao Senhor que acontecesse. Mas, por uma questão do meridiano da vida, alguém que já cruzou o meio-dia da existência, alguém que já tem mais passado do que terá futuro, é alguém que está mais próximo da morte do que esteve em toda a sua existência. E é em momentos assim que você tem que lembrar do Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, porque eles agora estão curtinhos, pequenos. Aos novos, qual é a sua idade? Com quantos anos você se converteu? Onde você estava? O que você estava fazendo no dia 1º ou dia 2 de janeiro de 5 anos atrás? Sei lá. Vamos voltar mais um pouco. O que te marcou há 10 anos atrás? 2022, 2012. É isso? Tá certo, né? O que te marcou em 2012? O que foi importante para você em 2012? Você consegue lembrar? Tem gente que coisas marcaram e aquilo fica muito forte, muito firme às vezes. Às vezes pode não ter sido em 2012, mas todos nós sempre temos algumas lembranças na vida. Um cheiro, uma imagem. Para os cinéfilos de plantão, quais foram os melhores filmes, os que marcaram 2012? Quem lembra? Essa aqui eu fui pesquisar no Adoro Cinemas. Adoro Cinema. 2012, Quentin Tarantino, Django Livre. Filmaço. Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, 2012. The Avengers, Os Vingadores. Né? O MCU sendo construído. O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, 10 anos. 10 anos. Tem noção disso? 007, Operação Skyfall. 10 anos. O que mais aconteceu em 2012? Olimpíadas em Londres. Brasil, uma performance mediana, 17 medalhas, ficou em 22ª posição entre os países. Segundo os jornais, em 2012, o Brasil ganhou um Batman. Vocês lembram disso? Ele se chamava Joaquim Barbosa. Lembram-se? O Batman brasileiro? O juiz, ministro, Joaquim Barbosa. Em 2012, condenação de mensaleiros. O julgamento do mensalão não foi importante só por ter sido a maior da história do Supremo Tribunal Federal, mas por ter acabado com o ceticismo dos brasileiros, ao mostrar que sim, poderosos também são condenados neste país. Isto é a notícia de um jornal de 2012, e hoje, infelizmente, já viu que foi tudo por água abaixo, né? 10 anos depois. Réus como José Disseu e Marcos Valério, por exemplo, começarão a cumprir pena na prisão em regime fechado. 2012, Ricardo Teixeira deixa a CBF. Quem gosta de futebol aí? Para mim, essa notícia fazia a menor diferença. 2012, a ficha limpa passou a valer. 2012. Irmãos, talvez muitos desses filmes ou dessas notícias parecem que foi ontem, né? Ou no mínimo, tem 2 anos, mas não sabia que tinha 10 anos.
Porque nós, seres humanos, altamente limitados em vários aspectos, somos assim. Para você que é mais novo, eu tenho certeza que certas coisas, talvez da sua escola, antigo primário, segundo grau, talvez faculdade, muita coisa ainda faça sentido, ainda cause saudades, ainda te relembre certas coisas. E eu quero te convidar a pensar o seguinte: 10 anos se passam muito, muito, muito rápido. Portanto, pensem em blocos de 10. Pensem em blocos de 10. Se eu vou fazer 40 agora, em março, significa que, com muita luta, eu tenho mais 6 blocos. 6 blocos de 10. Quando você olha para trás e percebe que 10 anos parece que foi ontem, veja como a vida passa como um sopro e é rápido. É rápido. E veja como nós somos tão insignificantes, que você, se você souber, parabéns. Mas, vou arriscar aqui esse exemplo. Nossa vida é tão insignificante que você não sabe o nome do seu tataravô. Sabe por quê? Foi. E você acha que isso vai ser diferente com você? Antigamente, um álbum de fotografia, as fotografias se desbotavam, ou um incêndio, ou uma chuvarada podia destruir, né? Irmão, hoje, basta um curto e teu HD ir para o saco, e acabou as suas fotos. Você simplesmente deixa de existir. Se você perder a conta, alguém pensou aí, mas tem as nuvens. Mas vocês entenderam o ponto. Tudo é muito fluido, é muito rápido. Quando você olha para o passado da sua vida, percebe que foi, numa grande medida, um passado vazio? Quanto você podia ter feito no ano que se passou? De mais produtividade, não só familiar e pessoal, mas de fé. E veja que o cristianismo não abandona a ideia de que vivemos nesse mundo e que há uma necessidade de construção nesse mundo. Por isso que a gente não está falando só de fé, está falando de construção pessoal. Para que propósito você gastou o seu tempo? Lembrando, não há julgamentos aqui, apenas uma reflexão. Considere. E agora sim, irmãos, entramos na parte de reprovação e aqui eu vou correr mais com o texto. Tá bom? Antes era só uma consideração, agora sim é a reprovação para aqueles que na vida negligenciaram esse bem precioso. E não vai ser nada fácil ouvir o que a gente vai ouvir aqui, mas são sermões assim que ajudam a evitar tolices na vida. E quem sabe até um 2022 mais produtivo do que um 2021, tanto na sua vida pessoal quanto nesta comunidade de fé, nesta igreja. Então ele vai apresentar as formas pecaminosas de usar o tempo. Então, reprovação, ele vai chamar: me dirijo agora àqueles que desperdiçaram o seu tempo. A raça humana age como se o tempo fosse uma coisa que tivesse grande quantidade e tivesse mais do que precisa, e não sabe o que fazer com ele. Há muitas pessoas que deverão ser reprovadas com essa doutrina, que agora eu vou particularmente mencionar. Primeiro, aquelas pessoas que gastaram grande parte do seu tempo em ociosidade. Suas mãos se recusam a trabalhar. Em vez de trabalhar, deixam sua família sofrer e eles próprios sofrerão. Muitos gastam grande parte do seu tempo em ociosidade e conversa não proveitosa. Perda de tempo ociosa ao invés de caçar trabalho. Literalmente é isso que ele está falando. Esses são reprovados diante de Deus, porque não estão cumprindo a expansão, não estão sendo bem e bênção em todos os ambientes e procurando ambientes que ainda não, que ainda não têm.
que você não está lá, mas deveria estar, talvez de estudo ou de trabalho. Segundo, são reprovados pela doutrina aqueles que gastam seu tempo em trabalhos ímpios. Então, primeiro foram reprovados os ociosos, os que não querem nada com a vida, querem viver às custas de pai e mãe, ou tia, avó. O segundo agora são os que trabalham, mas que gastam seu tempo em trabalhos ímpios, que não apenas gastam seu tempo fazendo nada para nenhum propósito bom, mas gastam seu tempo em propósitos maus. Não é só uma questão de ociosidade, então, mas é uma questão também de gastar o seu tempo infernizando a vida do próximo. Com trabalhos maus, com ações más. Eles ferem e matam a si mesmos com isso. Por isso, esses que tiverem oportunidade de obter a vida, trabalham para a sua própria morte. Eles gastaram o seu tempo corrompendo e infectando as cidades e locais onde eles vivem. Sabe? É gente que está passando o tempo espalhando muito mais ideologia política do que evangelho. Gente que está infectando as cidades e os locais. Eles gastaram muito do seu tempo em contendas, em brigas. Isso não é apenas perda de tempo, é a pior forma de abusar do tempo do que meramente desperdiçá-lo. Perder seu tempo com a cabeça cheia com gente que você odeia, sabe? É realmente travar a sua vida e perder seu tempo enchendo a tua cabeça com gente. É contenda. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, eu conheço e eu já falei com essas pessoas. E com uma delas, inclusive, eu já rompi. E é crente. Pessoas que passam a vida e não possuem graça e doçura. Sempre que você encontra essas pessoas só têm veneno para destilar sobre outras pessoas. Ou só têm culpados exteriores para as desgraças e misérias da própria vida. Estes estão reprovados, precisam se arrepender. Gente que você não sabe, você passa por essa pessoa na vida e você não sai desse encontro com mais desejo de ler a palavra e de conhecer a Deus e de estar com os irmãos na igreja. É o contrário, você sai de encontros com essas pessoas contaminado, infectado. Você tem que se afastar dessas pessoas, se elas não se arrependerem. Com estes nem comais. Se esses não conseguem ter apreço e amor pelo objeto de amor do próprio Deus, que é a igreja de Jesus, se eles não amam o que Deus ama, que seja um maldito. E que não coma na sua mesa, a não ser que haja arrependimento. E aí a busca por arrependimento a gente trata em discipulado. Como que a gente faz isso? Como que a gente vai atrás para haver reconciliação? Eles não apenas desperdiçam seu tempo, mas consomem o tempo dos outros. Eles contrairiam aqueles hábitos pecaminosos que tomarão tempo deles para serem mortificados. O pecado é um grande devorador de tempo. Terceiro, são reprovados por essa doutrina aqueles que gastam seu tempo em apenas propósitos mundanos, negligenciando suas almas. É o uso do tempo para tudo, menos para se aproximar de Jesus. Para absolutamente tudo, menos para se aproximar de Jesus. Uma banalização dessa bênção de valor incalculável, o tempo. Você usa o tempo para tudo. Eu já falei isso aqui em alguns momentos. A sua agenda semanal ou mensal é o que vai definir objetivamente às suas vistas o que é mais importante para você. O tempo foi dado para a vida na eternidade. Foi designado como um tempo de provação para a eternidade. Se os homens não aproveitam seu tempo para os propósitos da eternidade, então eles perdem esse tempo. Então são reprovados os ociosos, os que praticam ativamente o mal, os que não dedicam tempo à sua alma. E por último, depois de chamar para autoexame e confrontação, a última parte agora se trata de estimular as pessoas, os irmãos. Uma exortação para aproveitarmos o tempo ao máximo. Primeiro, você é responsável diante de Deus pelo seu tempo. Tempo é um talento de Deus dado a nós.
Ele estabeleceu o nosso dia, e esse dia não nos foi dado para nada, mas ele foi designado para algum trabalho. Deus te chamou para alguma coisa. Veja então o tempo como uma dádiva, para algum trabalho específico. E a gente volta então para o verso seguinte do verso 16, que é o verso 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Segundo, considere quanto tempo você já perdeu. Você deve aplicar a si mesmo o mais diligentemente possível para o aproveitamento da parte do tempo que lhe resta, para que possa viver como se fosse remir o tempo perdido. E agora ele está falando daquela ideia de que você que se converteu tarde, ou você que passou a vida inteira enganado dentro de uma igreja, sim, é possível você passar a vida inteira sendo enganado dentro de uma igreja, consumindo narcótico espiritual, ao invés do evangelho que te liberta para a vida e para a vida agora. Se você perdeu seu tempo com isso e hoje se percebe, ele diz que é possível, então, e que você deve procurar viver como que redimindo aquele tempo. Aquilo já passou. No outro sentido, o que ele está querendo dizer é o seguinte: pare de se martirizar pelo que já foi. Pare de se martirizar pelo tempo perdido. Pare de se martirizar pelo tempo que não havia ainda uma conversão. Pare de se martirizar porque você dedicou talvez parte da sua vida dentro de uma instituição pura e simplesmente religiosa. Não se martirize por isso, mas você deve objetivamente tomar a decisão de, a partir de então, tendo sido exposto ao Evangelho, e o seu coração foi tomado de graça e de percepção de urgência da vida. A partir de agora, intencionalmente e objetivamente construir a sua vida para fazer valer a pena o que se perdeu. Me lembro de um pastor, pregador chamado John Stott, que ele diz, já morreu, era anglicano, morreu em, não vou lembrar a data agora, 80, 90, alguma coisa assim, 90 e pouco. Mas ele disse o seguinte: se me fosse dito, no momento da minha conversão, se Deus viesse dizer para mim, você terá somente mais 4 anos de vida, ele disse que ele dedicaria intensivamente os próximos 3 anos dele em estudo profundo e árduo da palavra. 4 anos de vida, então são 3 anos dedicados inteiramente à palavra, porque no meu último ano de vida eu não posso errar. Eu tenho que saber o que eu vou falar para que as pessoas venham a remir o tempo da eternidade delas. Então procure viver como que redimindo o tempo perdido. Pare de chorar o leite derramado e viva intencionalmente para a glória de Deus, lembrando o que o profeta Joel disse em capítulo 2, verso 25. Vou restituir. Vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Considere como muitos valorizam o tempo quando estão perto do fim da vida. Pessoas que têm doenças terminais. Bata um papo com essas pessoas e pergunte para elas o que realmente é importante. Quarto, considere aqueles que desperdiçaram todas as oportunidades para obterem a vida eterna e foram para o inferno. Que pensamento você pensa que eles têm agora sobre a perda do tempo deles? Eles estão lá, não estão dormindo não. Já estão lá. E uma conclusão com 3 advertências. Primeiro, aproveite o seu tempo sem, de nenhuma maneira, atrasar. 2, seja especialmente cuidadoso para aproveitar aquelas partes do seu tempo que são mais preciosas. Irmãos, como que eu queria ter tempo para trabalhar bem esse ponto aqui.
Seja especialmente cuidadoso para aproveitar aquelas partes do tempo que são mais preciosas. O tempo santo é mais precioso do que o tempo comum. O tempo santo é mais precioso do que o tempo comum. Esse tempo é mais precioso para o nosso eterno bem-estar. Portanto, acima de tudo, aproveite os seus domingos. É isso que ele está chamando de tempo santo. Existe uma onda de igrejas que se contextualizam. Algumas de maneira séria, outras não. Mas o ponto é, pastoreai aos pastores, pastoreai o rebanho do Senhor. E, infelizmente, existe uma onda onde os pastores acham que eles são pastores do mundo. E que eles têm que resolver o problema do mundo. Tem um pastor antigo que ele uma vez disse um negócio espetacular. Não é função da igreja organizar a fila do inferno. Não é nosso papel organizar o inferno. O tempo santo do domingo, do dia do Senhor, com o rebanho do Senhor, em culto ao Senhor, é o tempo mais precioso da sua vida. Não é lá fora. Nós temos que ir lá fora evangelizar e agir em missão, porque os que estão lá fora não estão aqui dentro no domingo, glorificando ao Senhor e sendo sal e luz onde estiverem. Por isso é que nós temos que ir, mas o tempo do culto público precisa ser a coisa mais importante da sua semana. E eu já falei isso para vocês, que a concorrência é muito desleal. Nós só temos aqui 4 vezes no mês, um período de 1h30, 2 horas para estarmos juntos, enquanto todos os 20 e poucos dias do mês, vocês estão expostos a absolutamente tudo. E se a vida de vocês não estiver intencionalmente construída para serem cristãos, é muito desleal a concorrência. Porque a palavra exposta do Senhor, ela é poderosa em si. Como disse o pregador Martin Lloyd Jones, a pregação é a lógica em chamas. Tem que fazer sentido para vocês. No entanto, o que vocês vão fazer com o que vocês foram expostos quando saírem daqui para fora, eu não sou responsável por vocês, são vocês. São vocês que vão ter que tomar decisões. Acima de tudo, aproveite seus domingos, especialmente aproveite o tempo de adoração pública, que é a parte mais preciosa do seu santo tempo. O tempo da operação do Espírito de Deus é mais precioso do que qualquer outro tempo. E esse é o tempo quando Deus está próximo, é o dia da salvação. É a igreja reunida testemunhando. Irmãos, temos ouvido testemunhos de irmãos aqui, já ao longo dos anos da plantação, sobre o quanto vocês têm sido abençoados com os estudos, as pregações e discipulados e tudo mais. Irmãos, se isso é verdade, se é um fato que você aqui tem sido abençoado, é incoerente, não faz sentido você não aproveitar mais desses momentos que Deus te dá na sua igreja. Não faz sentido isso. Enquanto outros, em tantos outros lugares, só estão lá por obrigação, porque já se tornaram consumidores religiosos. Se você está na sua igreja, porque aqui a palavra do Senhor te traz uma percepção de delícia, se isso é uma realidade, aproveite mais isso. Evite faltar. Evite não estar com seus irmãos. Eu sei que é complicado, alguém pode dizer assim, mas pastor, em tal lugar, fulano abre a mesma Bíblia que você. Sim, mas você tem que construir parâmetros para não ser engodado, enganado.
Me perdoem os que gostam, mas quanto mais pregadores coach, não falo nem mais de prosperidade, que já é clichê, né? Criticar os caras da prosperidade. É clichê. Todo mundo sabe que aquilo não presta. A onda agora é coach. É você se sair bem e animado. Quanto mais exposto a esse tipo de coisa, mais vulnerável você estará. Mais vulnerável você estará. E por último, aproveite seu tempo de lazer. Você pode proveitosamente gastar o seu tempo em conversação com pessoas santas sobre coisas da mais alta importância. Gaste seu tempo com oração, com meditação. Leia livros proveitosos. Você precisa melhorar cada talento e aproveitar ao máximo a oportunidade enquanto tempo te sobra, te resta. Vamos fechar nossos olhos. Convido os irmãos a terem um tempo de reflexão, de conversação com o Senhor. Na sequência, faremos uma oração e encerraremos o nosso culto.